E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, nosso CHC, o nosso curso de História completo. Estou meio baqueado aí por causa dessa gripe, mas aqui o conteúdo não pode parar porque a prova de vocês não pode esperar, né? Ela não vai esperar eu melhorar para falar assim, o professor de História desse passou mal, ele está gripado, vamos aí dar mais um mês aí para o professor aí conseguir voltar ativo a 1000 aí depois nós aplicamos a prova depois disso, vamos descontar esse tempo aí que o professor esteve mal. Não, essa prova não faz isso não. Então, o intuito é que, como vocês e eu também, temos que fazer os nossos esforços para conseguirmos a tão sonhada aprovação desse concurso, beleza? Na sua prova e tudo mais. Então, na parte de História, aqui o projeto CHC, o curso de História completo, vai te ajudar nesse caso também, beleza? Então vamos lá, uma questão aí. Essa aula é de quê, professor? Essa aula é sobre o quê? Sobre um exercício. Como eu já falei para vocês, um de nossos benefícios aqui dentro do projeto do CHC é o quê? Aulas de resolução de exercícios. Pega aí questões interessantes. Como vocês podem observar, o quadro é um pouco restrito aí pelo seu tamanho, então eu posso pôr uma questão aí que tem um texto muito grande no seu enunciado e depois as questõezinhas, né, as alternativas, porque o quadro é pequenininho, vocês não iam enxergar, né? Mas se você tem dúvida nesse caso, mande aí para o e-mail historiacom1@outlook.com, beleza? historiacom1@outlook.com. Tudo junto, vou pôr aqui, ó. História... Eita, nós, hein? História Comp1 @outlook. O resto você já sabe. História Comp1, aqui é o 1, tá beleza? Tudo 40 minutos, bonitinho. Tá escrevendo aqui embaixo, porque embaixo é ruim de escrever. Mas aí, se a questão tiver maior aí e tudo mais. Aqui o intuito aqui é você ter essas questões menores, mas são questões muito objetivas. Como eu já falei com vocês, trabalhei com questões de história do Brasil, história geral e tudo mais. O senhor Biscuit está aqui. É isso aí, o senhor Biscuit. Escutaram? O senhor Biscuit, fala aí, Biscuit. Fala um oi para eles aí. Fala aí, vocês têm que parar de estudar. Fala para eles. Fala, meu filho. Ele não quer falar. Fala, meu filho, Biscuit. Deixa no vácuo não, pô. Aí falou, não. Ele só fala não. Minha aula dele parece não. Você tem que perguntar sempre coisas que ele vai falar não. Mas vamos lá. Essa questão aí, você está falando sobre o quê? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Então ele está falando do conflito, né? Também chamada a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer. É correto. Então sublinhe o que ele quer dizer na questão. Ele está falando sobre a Primeira Guerra Mundial e está perguntando correto. Então se tiver alguma coisa aqui falando sobre a Segunda Guerra Mundial, Guerra dos 100 Anos, guerras púnicas, guerra do Peloponeso, então não está ligado à Primeira Guerra Mundial, né, pessoal? Beleza? Então vamos lá, continuando. Sobre a Primeira Guerra Mundial é correto. O assassinato de Francisco Ferdinando e a rivalidade de Alemanha e Inglaterra como causas do conflito. Isso é correto, pessoal? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Vamos ter um olhar crítico nessa alternativa. Quando você fala do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, você liga já à Primeira Guerra Mundial. Ótimo, beleza. Mas temos que tomar um cuidado. Nessa questão, essa alternativa está correta. Por quê? Ele juntou o assassinato do arquiduque mais a rivalidade de Alemanha e Inglaterra como causas também do conflito. Está correto. Mas nós temos que entender uma coisa aqui muito interessante desse assassinato desse caboclo aqui, da cidade do Pré-Junto. Por quê? Se ele estivesse falando como causa principal o assassinato do arquiduque, aí está um problema. Professor, mas o assassinato levou os ultimatos e tudo mais, o ultimato da Áustria-Hungria contra a Sérvia, aquelas coisas e tudo mais. Sim, mas você tem, nesse caso, pessoal, outros casos acontecendo, que aconteceram antes ainda do assassinato, que foram enchendo esse barril, e foram enchendo esse balde d'água,
E até o momento que a última gota d'água foi o quê? O assassinato do arquiduque. Até antes do assassinato, pessoal, você via a mobilização de exércitos, de tropas de um lado e do outro, a política de alianças, a Alemanha se aliando à Áustria-Hungria, você a aliança de Rússia no primeiro momento, nós já observamos aqui no nosso curso de História, a Liga dos Três Imperadores, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia, depois a Rússia sai por interesse, vai para a parte dos aliados, alia-se a Rússia, a Inglaterra e a França, e a Itália entra nesse meio. Nesse caso, as potências aliadas, né, a Tríplice Aliança. E do outro lado, a Alemanha com a Áustria-Hungria e outros países que também se aliaram, fazendo a Tríplice Entente, ou também chamado de potências centrais. Nesse caso, pessoal, muita coisa antes do conflito, Primeira Guerra Mundial, aconteceu antes desse assassinato, dessa morte, da mandada que mandar o arquiduque Francisco Ferdinando para a cidade dos Prejuízos. O que nós observamos aqui primeiramente? Isso não é uma causa principal, mas nesse contexto que depois aqui está correto. Como causa, foi como causa do conflito da Primeira Guerra Mundial. Se ele tivesse falado como principal, aí você teria que ter um olhar crítico. O assassinato do arquiduque, pessoal, não foi como causa principal. Nós temos outras causas, como causas crises internacionais, como causas políticas nacionais, que vão encher esse barril de água, esse balde d'água, e vai chegar um momento que ele vai transbordar. Qual é o momento dele? A morte em beijo de arquiduque Ferdinando. Beleza, pessoal? Então, está correto essa alternativa. Beleza? Então, correto. Com certinho e bonito. Beleza? Letra B. Desempenho nacionalista na política. O que ele quer dizer com isso? Está correto também essa alternativa. Por quê, professor? Pessoal, nós vamos observar dentro dos países que vão estar ligados a esse conflito ideias nacionalistas que vão crescer, que vão ganhar força e que vão incentivar esse sentimento nacionalista dentro desses países. Um desses pensamentos, um desses sentimentos, a chamada Grande Sérvia, né? A criação da Grande Sérvia, a expansão territorial, a expansão da jurisprudência, da jurisdição do território sérvio. E nesse caso vai se esbarrar contra quem? Contra o Império Austro-Húngaro, que não quer esse desenvolvimento. Outra coisa, o chamado pan-eslavismo, que além de ser uma ideia nacionalista, também estava imbuída nesse contexto político de avanço russo. Nesse caso, porque a Rússia queria ter saídas para o mar com águas quentes, e nesse caso, ele vai tentar abarcar nesse projeto pan-eslavismo todas as culturas que estão ligadas aqui ao eslavo. Tranquilo, pessoal? O pan-germanismo na Alemanha, você vai observar o quê? A expansão também para todos os territórios cujas origens teutônicas, nesse caso os alemães, e não podemos deixar de lado o sentimento nacionalista de o revanchismo francês. Ou seja, na unificação da Alemanha, na guerra chamada Franco-Prussiana, quando a Alemanha vence a guerra, a Alemanha toma uma parte muito importante da França, um território chamado Alsácia-Lorena, onde nesse território você tem recursos minerais. Ah, eles tomaram o território porque lá é bonito, lá tem árvores, lá tem bichinhos. Não, por causa de recursos. E esses recursos são o quê? Recursos provenientes para o desenvolvimento do seu país. Nesse caso, ferro, carvão. A França, pessoal, vai amargurar muito tempo essa ideia dessa perda da Alsácia-Lorena. Tranquilo, pessoal? Então, você tem esse desenvolvimento dessas ideias nacionalistas, dessas ideologias, essas políticas ideológicas nacionais dentro desses países. Também é uma causa também para a Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Nada mais, nada menos, a ideia da Grande Sérvia, com o intuito de expandir para a então chamada, como chama? Eita, nós, esqueci agora o nome do lugar.
Outra não. Até no coisa. Oh, esqueci o nome do lugar. Mas vamos continuando. Daqui a pouco eu lembro. Deu um branco aqui agora. Crises internacionais. Crises internacionais por disputas de território. Está correta essa alternativa também, pessoal? Corretíssima. Por quê? Nós vamos observar, pessoal, crises internacionais ocorrendo. Por exemplo, questão marroquina e questão balcânica. A questão marroquina envolvendo a Alemanha e França, né? A questão do Marrocos, a ideia de que a Alemanha queria também porções do território marroquino e a França não queria isso. A Inglaterra quer intervir nesse caso com o Estreito de Gibraltar, onde, nesse caso, iria impedir o comércio e o desenvolvimento marítimo alemão dentro do Mediterrâneo, porque o canal de Suez no Egito já estava sob domínio inglês e francês. Então você vai observar o quê? Uma questão nesse momento, uma questão que vai levar à quase Primeira Guerra Mundial. Mas só que isso aqui é resolvido, né, por relações, por acordos, e a questão marroquina é solucionada. E na questão balcânica, né, a chamada Herzegovina, Herzegovina, olha, esqueci. Bósnia Herzegovina, não é Bósnia Herzegovina, não. Esqueci agora o nome do lugar. Bósnia Herzegovina. Nesse caso, pessoal, voltando aqui, lembrando aí, a ideia aqui do quê? Da Sérvia expandir para a Herzegovina, né, para a Herzegovina, onde que o Império Austro-Húngaro não vai deixar. E na questão marroquina, na questão balcânica, as ideias também do quê? Da Rússia sair por essas regiões para ter acesso a águas quentes, impedindo, nesse caso, que a Rússia dominasse aquelas regiões balcânicas, impedindo o quê? Um empreendimento alemão, que era a ferrovia Berlim-Bagdá. Ok, pessoal? Então, essas várias crises internacionais que vão ocorrer nesse período vão levar o quê? A um preste Primeira Guerra Mundial. Beleza? Só que serão questões resolvidas naquele momento. Mas, essa questão, essa aqui, vai enchendo esse barril. E esse barril, uma hora, vai transbordar. A Alemanha é prejudicada com a partilha da África. Muito interessante. Quando você tem a partilha da África, uma das principais potências do chamado imperialismo, você observa o quê? Que a Alemanha e a Itália, pessoal, fica prejudicada. Mas prejudicada por que essa partilha? Ela pega alguns territórios, mas são territórios que não têm grande importância, como Inglaterra, França, Holanda, entre outros países, pegaram naquele momento. Por quê? A Alemanha, tanto a Alemanha como a Itália, têm seus processos de unificações tardias. Tranquilo, pessoal? E quando ela unifica, ela tem um problema. Ela é prejudicada com essa partilha da África. Tranquilo, pessoal? E isso também vai levar um sentimento de que isso está errado. Esse negócio tem que fazer de novo. Se vocês observarem o continente africano, pessoal, muito interessante. Vamos fazer aqui mais ou menos o continente africano. Se vocês olharem o mapa do continente africano antes, não está aparecendo muito, mas o continente africano antes, ele era cheio de recortes, pessoal. Ele era cheio de recortezinhos. Ele era um emaranhado parecia um monte de cidadezinhas dentro do continente. Por quê? Antes dos europeus chegarem, antes de fazer essa partilha, o quê? Você tinha o quê? Várias etnias naquele momento. Se você olha hoje o continente africano, você observa o quê? Países que são a maioria deles, os traços que delimitam um do outro, linhas retas. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma questão que vai encher esse barril d'água. E nesse caso, qual que é o principal, qual que vai ser a última gota? Qual que vai ser o pavio para estourar esse barril de pólvora nesse momento, analisando o barril de pólvora? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Claro que a ideia de Francisco Ferdinando, junto com a Alemanha, para não poder impedir esse avanço do pan-eslavismo da Rússia e também da chamada Grande Sérvia, a união daqueles países em torno todos ali, o Império Austro-Húngaro Eslavo. Essa ideia, claro, que é descoberta por esses países,
tanto no caso da Sérvia como da Rússia, e os caras trabalham, né, nesse caso, o assassinato do arquiduque Ferdinando. Então, essas 4 alternativas estão corretas. Qual que é a alternativa correta, professor? Todas as respostas. Exatamente isso. Todas as alternativas acima estão ligadas à Primeira Guerra Mundial. Muito interessante. Por quê? Nós abordamos aqui as principais, uma das principais, nós temos claro outras, mas das principais questões. No caso, a rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, porque a Alemanha começa a crescer economicamente e ganhar espaço frente à Inglaterra. Então, você observa já uma causa. Outra causa no desempenho nacionalista, as ideias nacionalistas, as ideologias políticas, o pan-eslavismo, a grande Sérvia, o pan-germanismo, o revanchismo francês. Outra causa, as crises internacionais, questão balcânica, questão marroquina. São causas também que vão encher esse barril d'água. A Alemanha prejudicada com a partida da África, outra causa muito importante. E quem que vai dar o fim nesse caso aí, para começar? O assassinato, o mando de Francisco Ferdinando para a cidade de Pé Junto. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais alguma coisa sobre um exercício qualquer. Beleza? Um abraço e valeu!